Olá, boa noite a todos. Começa agora o Conexão TV Com. A ordem de serviço para a duplicação do trecho sul da BR-101, assinada em 2005, previa a conclusão das obras em 2009. Como se sabe, o prazo não foi cumprido e um novo estudo prevê para 2017 a entrega da duplicação completa. As consequências de tantos adiamentos são sentidas todos os dias pelos motoristas que enfrentam desgastes de filas intermináveis ou, pior, a perda de vidas em acidentes. E os efeitos desse atraso já podem também ser sentidos no bolso. Um estudo apresentado ontem pela Fiesc estima em dezenas de bilhões de reais os prejuízos do setor produtivo catarinense com o adiamento da obra. Assunto que a gente repercute no programa de hoje. Fique com a gente, Conexão TV Com no ar. O prejuízo com atraso nas obras da BR-101, trecho sul, é o assunto do programa de hoje. Você também pode participar do Conexão TV Com, deixando sua pergunta ou comentário nas nossas redes sociais. Para falar desse assunto, eu recebo o presidente da Associação Empresarial da Grande Florianópolis, a Enflo, Tito Alfredo Schmidt. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Conexão TV Com. Bom, a reportagem do Diário Catarinense e essa pesquisa encomendada pela Fiesc, a Unisul, revela cifras de quanto estaria se perdendo com esse atraso nas obras de duplicação do trecho sul da BR-101. Que cifras são essas e o que elas representam para a sua entidade? Olha, elas representam, infelizmente, muito de uma forma negativa, evidentemente, né? Você imagina que nós não tínhamos, na nossa associação, condições de podermos mensurar exatamente esses valores. E que bom que a Fiesc lançou esses números agora, que passa aí de 30 bilhões de reais. Especificamente 32 bilhões e 700 milhões de reais. Portanto, é muito dinheiro. E como eu dizia, a dificuldade que nós temos de acompanhar esses números para torná-los o mais próximo da realidade possível são muito difíceis. Deve ter toda uma metodologia especial que a Fiesc deve ter utilizado e eu, evidentemente, acredito nos números da Fiesc. Bem, o que é que ocorre? É para a população ter uma ideia, né, de como são relapsos os nossos governantes, as nossas autoridades, que deixam um problema chegar a esse nível. Nós imaginávamos que fosse um número realmente muito elevado. E agora estamos tendo a comprovação disso, né? Você veja quantas estradas iguais nós poderíamos ter construído, né? E isso eles devem ter levantado exatamente, talvez, porque foram 3 datas já marcadas para que houvesse a inauguração dessa obra. E isso nos últimos 15, 16 anos. A última foi em fevereiro desse ano, que era para ter sido inaugurada. Então, eu imagino que eles devem exatamente ter considerado todo esse tempo. E que absurdo nós chegarmos até aí, né? É assim que, infelizmente, funcionamos nós. Nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo, né? Nós nunca fizemos alguma coisa que possamos dizer, olha, isso aqui nós podemos ter certeza de que estamos fazendo para mais 10, 15, 20 anos. Este é um planejamento de futuro, né? Exatamente. Porque se planeja aqui o passado, dá para a gente falar algo dessa natureza? Pensar em resolver o problema do passado é uma coisa absurda, né? Sim, porque quando essas obras forem entregues, a capacidade já vai estar esgotada com a duplicação, né? Nós não temos nenhuma dúvida disso. Que agora que está ficando aí para o ano de 2017, vimos falar que na semana passada, que o Ministério Público, num acordo que está tendo aí com a NTT e tal, que talvez nós possamos antecipar isso para 2014, 2015. Eu não acredito nisso. Com relação ao contorno viário. Isso, eu não acredito nisso, né? Agora, especificamente ao contorno viário. Então, é muito complicado. O senhor não acredita nisso exatamente pela morosidade dos trâmites? Pelo histórico, né? Pelo histórico que nós temos do Brasil com relação às obras e com relação ao cumprimento do calendário, ao cumprimento daquilo que se planeja segundo a ótica deles. O seu Tito se refere exatamente a uma decisão do Tribunal de Contas da União que determinou que as obras do contorno viário que estavam dentro... eu falei Ministério Público, você tem razão. O Tribunal de Contas da União. Essas obras, elas deveriam ter sido realizadas pela concessionária do trecho norte da BR-101 e deveriam estar sendo entregues este ano. E a concessionária estima em 3, 4 anos a entrega dessas obras
obras que nem começaram. E o TCU falou, não, isso terá que ser feito em 2 anos. A concessionária diz, não há como se fazer uma obra dessa envergadura em 2 anos. Vai levar 3, 4 anos. Então o senhor acredita que mesmo essa decisão do Tribunal de Contas da União, ela não vai conseguir ser cumprida? Olha, eu gostaria que isso fosse cumprido. Estou torcendo para que isso ocorra, né? Mas seria uma raridade diante dos exemplos que a gente tem. Eu preciso ver agora para poder acreditar nisso, né? Vamos torcer para que isso seja verdadeiro, porque do contrário vai ser, o sofrimento vai continuar por muitos anos ainda, viu? E quando for aprovado, quando for inaugurado, aliás, sem dúvida nenhuma já não resolve mais problema nosso. Só para contextualizar, o contorno viário, ele abrange Florianópolis, Biguaçu, São José, passando atendendo principalmente os 4 municípios maiores. Aliviaria inclusive ali a região de Santo Amaro. Isso, também ele atende toda a região metropolitana, né? Os municípios mais do interior, que também dependem desse trajeto aqui, evidentemente que seriam atendidos da mesma maneira. Né? A ideia é que seja um traçado alternativo, especialmente, não somente, mas especialmente para veículos pesados e leves de passagem. Exatamente, né? É isso mesmo. Bom, a gente está conversando aqui sobre os entraves de forma geral na BR-101, mas especificamente a respeito dessa pesquisa da Fiesc que mostra, né, os prejuízos ou o que se deixa de ganhar com atraso nas obras de duplicação. Eu quero abrir então a nossa conexão com o Diário Catarinense. Hoje conosco está o subeditor do Diário, Celso Bevilacqua. Seja muito bem-vindo, Celso, ao Conexão TV Com mais uma vez. Você tem ideia de quantos municípios têm as economias travadas ali, segundo o levantamento da Fiesc, por conta desse atraso nas obras de duplicação, Celso? Boa noite, Larissa. Boa noite ao seu Tito Schmidt, presidente da Enfro. Antes de passar esses números de municípios, na verdade são 44 municípios da região sul que têm a sua economia travada, mas completamente travada. O comparativo feito pela Fiesc e a Unisul, que coordena também esse estudo de impacto econômico na região, olha, é assustador, assim, os percentuais. Eu vou passar para vocês alguns, assim, das diferenças entre o sul e o norte. Parece uma coisa, assim, que parece a guerra lá nos Estados Unidos entre o sul e os confederados, né, na região sul e o norte lá. E aqui parece que a gente está tendo uma divisão aqui também, né, dos pobres e os ricos. Isso não deveria acontecer. Até em razão de uma rodovia, né? Uma rodovia que liga as duas regiões. Uma já tem a duplicação há mais de 10 anos e a outra não terminou ainda. E não deve terminar, a previsão da Fiesc é 2017. É um absurdo um país não conseguir duplicar uma rodovia de 300 quilômetros, né? Levar 20 anos. Mas os números e os índices eu vou passar para vocês aqui. Só o PIB. A diferença do PIB do norte é de 180% em relação ao sul. A média de salários no norte é 20% maior o nível salarial dos empregados naquela região em relação ao sul. A balança comercial, o resultado é 930% maior no norte. Né? As exportações, então, esse número é absurdo, 6.000% de diferença. Né? É demais, assim, né? Também tem as exportações 280%, e por aí vai. O absurdo é esse, não se ter um desenvolvimento igual nas regiões, e justamente por culpa de uma estrada. É incompreensível isso. Por culpa de uma estrada que faz o escoamento da produção catarinense, enfim, do Rio Grande do Sul também, por ali passam, quer dizer, é uma questão logística da qual depende a economia da região. Não somente da nossa região, não somente do nosso estado, como do sul do país. Ela passa toda por esse trecho, né? E o Mercosul também se inclui a riqueza do Mercosul que nós importamos e exportamos, também muita coisa se passa por essa rodovia, né? E nada disso é observado de uma forma séria, né? Porque é isso que se percebe. Não existe, infelizmente, seriedade. Nós, quando tivemos oportunidade de tratar com o pessoal da NTT, com os diretores, em várias oportunidades em Brasília e aqui, isso fica muito claro. Quer dizer, não existe um comprometimento, não existe uma responsabilidade no sentido da continuidade dos trabalhos.
O que a gente percebe é que hoje o diretor está lá, mas amanhã ele não está mais. Por algum motivo ele está sendo substituído, ele está indo embora, geralmente por corrupção, infelizmente. Corrupção está muito marcante nessas áreas todas, né? E a gente não sabe a quem recorrer, não sabe a quem cobrar, na verdade, né? Porque as coisas funcionam com uma irresponsabilidade muito grande dos órgãos públicos e das pessoas e das agências reguladoras que deveriam estar aí defendendo primeiro a população brasileira, primeiro nós consumidores, né? E depois defender os interesses das empresas que ganharam essas concessões e que não estão cumprindo como deveriam com ela, conforme os contratos originais. Tá certo. Bom, eu vou chamar um rápido intervalo e a gente volta já já.